Muito boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo ao programa da Defenda PM, direto da TV Osasco e redes sociais da Defenda. Na entrevista desta segunda-feira, 23 de setembro, o Tenente-Coronel Sansana e o Major Kitsua, chefe e subchefe do Centro de Atenção Psicológica e Social da PM, estarão aqui. Vamos reprisar o vídeo produzido pela Defenda PM em resposta à Carta de Vitória. Naquele documento, governadores dos estados do Sul e do Sudeste do país defenderam que a previdência dos militares seja legislada pelos estados. Repúdio à Carta de Vitória. Será que nossos governadores querem apunhalar as polícias e os bombeiros militares? Dia 25 de agosto foi o Dia do Soldado, mas parece que querem nos tornar soldados de segunda categoria. Na Semana do Soldado, governadores do Sul e do Sudeste deram um golpe contra a justa proteção social dos profissionais que mais morrem no país. É isso mesmo que querem, senhores governadores? Será que querem nossa escravidão, sem direitos e sem proteção? Os senhores perguntaram aos seus comandados qual o sistema de proteção social mais justo para os militares estaduais? Mais justo para quem tem menor expectativa de vida, porque, em média, militares estaduais morrem mais cedo. Também sofrem com sequelas e suicídio. Os senhores querem que paremos de sacrificar nossas vidas pelo cidadão? É isso? Quem não tem hora para entrar nem para sair do serviço precisa de proteção. Quem trabalha ao longo de 30 anos, uma carga horária equivalente a 43 anos de serviço, precisa de proteção. Quem defende a pátria precedendo o empenho das Forças Armadas precisa de proteção simétrica à dos militares federais. Quem está sujeito à convocação do governo federal em caso de guerra ou perturbação da ordem necessita de igual proteção à dada aos militares federais. Quem não pode fazer greve nem sindicalizar precisa de proteção. A Polícia de Preservação da Ordem Pública não pode parar. Talvez prefiram que na hora da emergência, quando a população mais precisar, possamos responder. Não posso ir, estou de folga. Quem, de 34 direitos sociais, possui somente 6, precisa de proteção. Mas vai ficar muito mais caro para o governo se a gente começar a colocar limitação de jornada de trabalho. Porque para quem tem salubridade no grau máximo, periculosidade no grau máximo e trabalho noturno, o máximo que esse profissional trabalha seria 90 horas, assim como quem trabalha com raio-x e por aí vai. A questão da gratificação para o trabalho noturno, que aumenta no mínimo 1/3 do nosso salário. O pagamento nos modos da legislação trabalhista, da periculosidade e da insalubridade que dobra o nosso salário. E assim por diante. A limitação de jornada de trabalho, só isso, já faria com que nós tivéssemos que dobrar o efetivo da Polícia Militar para fazer a mesma função que está nas ruas. Feliz Dia do Soldado! Diz a canção: nós somos da pátria guarda, fiéis soldados por ela amados. Será que somos mesmo amados? A 402 Aguari, policial baleado, policial baleado! Policial baleado, policial baleado! Ah, meu Deus! Policial baleado! Provavelmente o senhor atingiu a cabeça do senhor.
ainda confiamos nos senhores. Não nos enganem, não enganem a população. Que o sacrifício de nossos soldados não seja em vão. Hoje é um dia de muitos eventos em São José do Rio Preto, cidade localizada no noroeste do estado de São Paulo. De manhã foi realizada a cerimônia de aniversário do 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Dentro de instantes, começa o encontro Interleges com a presença do senador Major Olímpio. Dezenas de prefeitos e lideranças da região estarão presentes. O Interleges é um programa do Senado Federal criado em 1997. É executado pelo Instituto Legislativo Brasileiro, órgão de capacitação do Senado destinado a difundir o conhecimento produzido no Legislativo. À noite, o senador Major Olímpio e o presidente da Defenda, Coronel Elias Miller da Silva, estarão no Centro de Convenções da FAMERP, em palestra sobre os projetos em tramitação no Congresso Nacional, sobre corrupção, crime organizado e violência. Este evento também faz parte das comemorações do aniversário do 17º BPMI. O auditório estará lotado, 600 lugares já estão ocupados. Na sexta-feira dessa semana, milhares de policiais militares da reserva e pensionistas estarão concentrados na Praça da Sé, aqui em São Paulo, em manifestação contra o governo Dória. O governador, que prometeu anunciar o reajuste salarial da categoria até o dia 31 de outubro, já sinalizou que poderá quebrar a paridade salarial entre ativos e veteranos. O deputado estadual Major Meca, que convocou o ato, logo foi seguido de outros deputados estaduais e federais e do senador Major Olímpio, e também das associações representativas dos policiais militares. As associações estarão mobilizadas, devem chegar em São Paulo grandes caravanas de todo o interior. Hoje temos dois entrevistados aqui no programa, o chefe e o subchefe do Centro de Atenção Psicológica e Social da Polícia Militar, o CAPS. Boa tarde, Tenente Coronel Marcelo Sansana, bem-vindo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos telespectadores da TV Osasco. Boa tarde também ao subchefe do CAPS, o Major Mário Kitsua. Boa tarde aos telespectadores e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pela presença. Bom, eu quero começar a nossa conversa aqui pedindo ao Coronel Sansana que desse assim, um perfil do CAPS hoje. O que é, onde atua, o que faz? Olha, Silvio, telespectadores, a Polícia Militar, preocupada sempre, desde 1949, com o nosso gabinete psicotécnico e mais recentemente, no ano de 1997, com a criação, através de lei, do decreto, do SISMEM, que é o nosso sistema de saúde mental, trouxe sempre uma capacitação ao nosso policial, aos nossos policiais militares, para desempenhar o trabalho na área de prevenção e saúde do nosso policial militar. Então, o nosso Centro de Atenção Psicológica e Social, o CAPS, hoje, localizado ali no HPM, no nosso Hospital Militar, no complexo ali do HPM, ele congrega também vários núcleos no estado de São Paulo como um todo. Então, nós temos aí quase 120 psicólogos, policiais militares, e somando aos civis, ultrapassa esse número, que atua nessa área. Então, a preocupação é a saúde mental do nosso policial militar. Hoje, o CAPS ele está subordinado à diretoria de pessoal, a Coronel Mônica, e trabalha integrado, de forma integrada também, com o nosso hospital militar, mais precisamente com a divisão de psiquiatria, a Capitão Giorgiani, que atua muito bem também nessa área, e é um trabalho focado e descentralizado hoje. O CAPS atua também na parte braçal, vamos dizer assim, põe a mão na massa também, naquelas unidades que nós ainda não temos os NAPs, esses núcleos de apoio psicossocial. Mas a ideia está sempre ampliando esse trabalho, está sempre melhorando, otimizando esse trabalho, e com certeza a ideia é expandir cada vez mais para o estado todo. Bom, hoje está começando aí um simpósio, né? Cadê o cartaz do simpósio? Vou mostrar lá que tem mais... Primeiro simpósio de promoção da vida. Já está em andamento essa hora, então queria que você comentasse também o que é o simpósio, o que vai ser, vamos tratar do quê?
O primeiro simpósio de promoção à vida é justamente essa integração, formalizar essa integração que existe entre a nossa diretoria de pessoal e a nossa diretoria de saúde. E realmente já estamos em andamento, vamos dizer assim. Nós tivemos a abertura com o nosso comando-geral, o coronel Marcelo Vieira Salles, e realmente preocupado com a saúde mental do nosso policial militar. Essa questão também envolvendo a proteção à vida do policial militar, que o mal maior realmente hoje, nós temos um problema muito sério hoje, na sociedade como um todo, né, Silvio e telespectadores, a questão do suicídio, essa questão de promover a vida realmente. Então, nós temos aí palestras com excelentes profissionais na área da saúde, nós temos palestras aí, o destaque aí para Isabela Camargo, que trabalhou na Rede Globo e vai estar fazendo essa palestra, já está realizando essa palestra, juntamente com outros coronéis da nossa Polícia Militar, o Coronel Leandro, o Coronel Motoca, enfim, vários oficiais, a própria Capitã Georgiane. Enfim, realmente para o nosso público interno atuar e receber orientações, informações de como prevenir, como atuar na sua saúde mental. Muito bom. Eu vou passar agora a bola aqui para o Major Kitsua. E até porque, né, Silvio, é importante até a participação do Major Kitsua, ele é muito técnico nessa área, é psicólogo há muitos anos e vai realmente esclarecer os vários programas que nós desenvolvemos. Isso. Vamos começar por aí, então, né? Sim, Quais são os principais programas do CAPS hoje, né? Onde ele atua mais fortemente? A gente tem que entender que o policial militar, até pela sua própria natureza do serviço, ele pode sofrer tanto riscos à sua integridade física, como também à sua integridade psíquica. Então, da mesma forma como nós compramos o colete para proteger o policial militar do seu aspecto físico, nós também temos que desenvolver práticas aí, né, no campo da saúde mental, para que também a gente leve saúde, né, a esse profissional. Então, nosso foco tem sido principalmente na promoção da saúde, né, e na prevenção, né. Então, desenvolvemos aí diversos programas. No campo do suicídio, como foi dito, nós temos um programa específico, que é o Programa de Prevenção a Manifestações Suicidas, que surgiu lá nos idos de 2003, né, quando o volume de suicídios aí começou a ser observado, né, medido, embora a gente tenha registro aí dos últimos 20 anos. E o Programa de Prevenção a Manifestações Suicidas, ele trabalha em 3 níveis de prevenção. É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? Então a gente tem lá a prevenção universal, que aí a gente abrange toda a polícia militar, todos os policiais militares, independente de haver ou não riscos ao suicídio. Então são palestras informativas para a gente falar sobre os fatores de proteção, né, e os fatores de risco, né, para que a gente também possa observar essas questões. Aí nós temos a prevenção seletiva, que já são para grupos específicos, subgrupos, né, que já apresentam certa vulnerabilidade, né, e naqueles casos mais em que já houve um registro, um histórico de tentativa de suicídio, aí eles entram num programa de prevenção indicada. Esse é o protocolo aí do Programa de Prevenção a Manifestações Suicidas. O suicídio hoje é a principal preocupação e foco de trabalho do CAPS ou não? Ele é a máxima expressão da angústia humana, mas ele segue um processo. Então, como nós trabalhamos com prevenção, se nós focássemos exclusivamente no suicídio, talvez fracassássemos, né, na atuação no campo da saúde mental. Então, a perspectiva é de que realmente nós façamos um trabalho de amplitude, bem abrangente, né? Então, os programas, por exemplo, um fator de risco é o policial militar que ele faz uso abusivo de álcool e de outras drogas, né? Aí nós temos um programa específico, Programa de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas, né? Então, são programas que eles intercambiam informações, né, protocolos, para que o resultado seja muito mais produtivo e a gente consiga realmente ofertar saúde. Tá. Sobre o suicídio, outro dia o senhor participou lá na Assembleia Legislativa, uma iniciativa do Major Meca, né, do deputado Major Meca, e o senhor fez uma explanação lá com números, né, sem entrar no detalhe de números aqui. A gente tem percebido que as últimas semanas, acho, né, nós não tivemos mais notícia do suicídio. Isso realmente é verdade? Diminuiu, parou? O ano de 2018, e é o que tem sido propagado, tem sido dito assim, né, o número de suicídios tem aumentado.
realmente 2018 foi um ano preocupante. Nós tivemos aí 36 casos, né, de suicídio, foi amplamente divulgado pela mídia. Então, sim, foi um ano em que houve um número elevado. Só que nós, se puxarmos a série histórica, nos últimos 20 anos, nós percebemos, né, aí aplicando, né, estatística, a curva de tendência é de queda. Né? Claro que, havendo um suicídio, ainda, né, é um motivo de preocupação institucional. Né? Mas a tendência é que esse número caia, ou pelo menos é o foco do nosso trabalho. Né? Deva se estabilizar, né? Nós acreditamos, pelo menos caia ou se estabilize. Vamos trabalhar muito para isso. Né? Eu acho que hoje o centro ele tem essa prioridade, mas tem outros focos também, como o Kitsua colocou. Então, mas nas últimas semanas não tivemos registro, né? No final de semana, de ativos, não, mas no final de semana nós tivemos um inativo e também tem sido um foco de atenção. No ano passado, o número de inativos também nos assustou. Né? Então, a gente também tem que pensar numa forma de se aproximar mais desse grupo. Né? A gente sabe que tem muito inativo que, até pela carreira, enfim, ele acaba querendo morar numa chácara, né, se isolar do mundo. E, eventualmente, como um passeio talvez seja uma boa prática, mas se esconder, se isolar socialmente, é também um fator de risco aí que a gente precisa... E o simpósio, Silvio, falando novamente do simpósio, até para aproveitar o tema, ele destaca realmente a prevenção ao suicídio. Né? Os tópicos, as palestras principais se resumem basicamente na preocupação com o suicídio. Então, e bom que você diga que o simpósio que começou hoje vai até sexta-feira. Sim. Nós temos aí a semana toda com várias palestras, com a nossa tropa, os capitães, destacando os capitães, os tenentes, sargentos e cabos, e também os oficiais superiores. Esse simpósio também será ofertado por videoconferência, várias unidades poderão assistir por videoconferência, até otimizando recursos, unidades do interior, unidades do litoral, enfim, de tal forma que a gente abranja o maior público possível para atingir essa questão da prevenção ao suicídio. Perfeito. O senhor estava falando de inativos. Existe algum estudo lá no CAPES de motivação de suicídio de inativos? Porque quando a gente fala de pessoal da ativa, né, o polícia se suicidou e tal, você consegue elencar vários fatores aí, né? Assim, sem nenhum estudo científico, mas dá para pensar em vários, né? Uma pressão enorme, um salário ridículo, a pessoa está pendurada na praça, não tem mais espaço para conseguir nada dentro do olerite e tal. Mas e o inativo? Existe algum estudo sobre por quê? Assim, nós acompanhamos todos os casos de suicídio e o que fica claro, assim, isso é consenso na ciência, né? Como a gente, até mesmo você já disse, é um fenômeno complexo, multifatorial, multicausal, então tem uma série de circunstâncias que envolvem, né, a consumação do suicídio. Com relação aos inativos, as causas elas são muito parecidas, né? Elas são similares. Tem essa questão da proximidade com arma de fogo, por vezes aí o uso ou abuso das substâncias, álcool, né? Enfim, esse tipo de coisa aí acaba sendo um fator precipitante, né? Que estão juntos com outros fatores aí que são os predisponentes, né? Então, a própria estrutura psíquica, como dissemos aí, é um conjunto de circunstâncias que acabam culminando esse triste fenômeno, né? O inativo chega a procurar o CAPES ou não? Sim, nós temos alguns inativos sendo atendidos lá na clínica psicológica, né? Temos percebido um relativo aumento aí, né? O Coronel Sansana nos tem umas... NAPs também, na unidade que eu estava, na última unidade no interior, nativos procuram os núcleos, né, que são descentralizados. Então, existe esse atendimento ao inativo. Agora, muitas vezes, o inativo é mais difícil identificar, porque aquele que está na ativa, o comandante, às vezes, identifica uma alteração, o par identifica o companheiro,
que está na viatura. Então deixa eu O só inativo cortar mais a sua complicado por resposta. conta disso. Porque o inativo não está ali debaixo do seu olho, né? Então, vou aproveitar a sua experiência de comandante de unidade, de policiais militares, né? Como é que se detecta alguém que está meio fora da linha, vamos dizer? Olha, Silvio, normalmente o comandante ele começa a ver que o policial, por exemplo, aquele policial que era muito alegre, passa a chegar triste na unidade, aquele policial que era atuante, abordava bastante pessoas, atuava frente ao crime, passa a se retrair. Enfim, aquele policial que começa a ter desentendimento na família, ou seja, o tenente começa a ir atender ocorrência na casa dele, quando não atendia. Então, a gente consegue detectar de uma forma mais tranquila, mais fácil, né? Agora, o inativo, a gente não gosta nem de usar a expressão inativo, a gente gosta de usar a expressão veterano, porque hoje a Polícia Militar ela caminha no sentido de cada vez mais trabalhar para aproximar o nosso veterano para as unidades da Polícia Militar. Hoje nós temos insolenidades que são feitas, por exemplo, passagem de comando, assunção de unidade. Nós convidamos os veteranos para fazer parte da solenidade, fazer parte do desfile. Enfim, hoje a Polícia Militar, nessa preocupação com o nosso veterano, tem procurado agregar cada vez mais o veterano. E nisso, a gente também vai ter uma facilidade em começar a identificar aquele veterano que está realmente tendo algum problema de saúde mental. Bom, isso é muito importante para o veterano, né? Sim. Porque a sensação de pertencimento, né, ele não tem quando ele sai do serviço ativo. Justamente. Bom, o comandante tem um papel preponderante na prevenção de um suicídio, né? Sim, e nós estamos evoluindo, nós estamos amadurecendo essa questão, né? Hoje os comandantes têm tido cada vez mais a ciência, a noção da importância de colaborar com a sua parte mais importante, que é o recurso humano, o ser humano, o policial militar, aquele que vai representá-lo e trabalhar para a sociedade, em prol da população. Então, essa preocupação existe hoje, né, Silvio? As doenças mentais, né, a saúde mental, vamos colocar assim, é uma preocupação no mundo todo. Sim. E cada vez mais ela vai ser mais preocupante, né? Hoje, com essa vida corrida, rede social, a gente mais preocupado às vezes com o WhatsApp do que com o próximo, vai gerar mais problema de saúde mental. Então, nós estamos amadurecendo e cada vez mais a Polícia Militar, com certeza, a ideia que eu falei, ampliação de NAPs, enfim, os comandantes estão cada vez mais se conscientizando da importância de trabalhar essa saúde mental do nosso policial. Se o policial não quiser pedir socorro, digamos assim, para o comandante dele, como que ele chega no CAPS ou no NAPS? Claro, assim, o acesso voluntário é aberto para todo policial militar, ativo ou inativo, mas nós temos alguns programas que exigem a apresentação do policial militar, né, no CAPS ou nos NAPS. Um deles é o Programa de Acompanhamento e Apoio ao Policial Militar, né? O foco principal dele tem sido o de prevenir a ocorrência de estresse pós-trauma, né? Contudo, ele é um programa bem abrangente, comprovado cientificamente, né? Nesse programa, inclusive, foi submetido a uma pesquisa cujos resultados foram publicados num periódico lá ligado à Universidade de Stanford, né? O Jornal de Pesquisas em Psiquiatria. E foi feito um comparativo de pessoas que participaram da prática terapêutica, que é realizado lá pela nossa equipe, e observou-se que aqueles policiais que passaram por esse programa, né, eles obtiveram resultados que comprovam cientificamente aí a nossa prática, né? E um outro dado interessante que foi levantado durante essa pesquisa, a resiliência do policial militar, né? E aí a gente faz uma alusão a uma outra atividade nossa, que é o comecinho do nosso sistema, né, que é a seleção dos candidatos. Né? Uma das etapas lá da seleção são os exames psicológicos. Né? Trabalho árduo, mas consistente. Né? Um trabalho, assim, os testes que são aplicados são testes
que trazem muitas informações, né? E o perfil que é exigido do policial militar é aquele, né, em que a gente sabe que o policial ele tem capacidade de desenvolver a prática policial, né? Esse é um ponto, né? Ele tem que ter potencial para ser policial militar. Muitos acabam não utilizando esse potencial. Então, de lá, desde o início, nós nos preocupamos com o policial militar. Vai entrar aqui aqueles que realmente têm pendor, né, para o desenvolvimento da atividade. Iniciando a escola, é uma fase de transição, né? É o nosso jovem, é o nosso adolescente, né? E as últimas pesquisas falam aí que os adolescentes eles estão numa faixa de risco aí de suicídio, né? E mais ou menos nessa prática, como ele está num período de transição, foi desenvolvido um programa chamado Programa de Aconselhamento Psicológico, que tem como público-alvo justamente aqueles que estão nesse período de transição entre a formação e o início da prática operacional, né? Então, são lá discutidos uma série de questões aí para que o policial militar chegue da melhor forma possível ali na atividade operacional. Na escola não tem nada? Os encontros, eles começam na escola, né, e seguem durante esse período inicial aí. E um outro período de transição que a gente estava falando, que é quando o policial começa a se aproximar, né, do período em que ele vai ser chamado de veterano, que é um outro período de transição. Tem que desmamar. E aí a gente tem um programa específico para isso. Um programa de sensibilização para o encerramento da carreira policial militar, né? Então, não obrigatório. Não é obrigatório. Mas um ano antes de completar o seu tempo de serviço, o policial militar pode se inscrever, né? A gente abre lá na intranet, lá o período de inscrição, o policial se inscreve, ele é entrevistado, e aí ele inicia esse programa aí que tem sido bastante produtivo, né? Então, no começo nós falamos que o sistema é abrangente, né? Ele tenta realmente alcançar, né, toda a complexidade que é a nossa carreira, né, e a nossa realidade. Outro dia, foi o coronel Ernesto que comentou aqui, né, da profissão policial militar, né? O sujeito entra bom e ele vai sendo moído pela profissão ao longo do tempo, até ele não ficar bom mais, né? Precisa ser protegido, né? Exatamente. E além disso, né, Silvio, essa capacidade de resiliência, que é a preocupação do CAPS, né, e dos NAPS, é desenvolver cada vez mais no policial militar a capacidade de resiliência, porque a capacidade de resiliência é que vai justamente prevenir problemas de saúde mental. Bom, o senhor está chegando agora no CAPS, né? Lógico que o senhor já conhecia, né? Conhecia de ouvir falar, conhecia os programas, agora o senhor está dentro do sistema CAPS. É muito diferente do que o senhor conhecia ou não? Não, a gente tinha um conhecimento já do CAPS, especialmente dos NAPs, né, que atuam nas unidades. A minha antiga unidade, ela tem um NAPs que funciona muito bem, e que atua muito bem, como a maioria dos NAPs que nós temos no estado de São Paulo, nas várias unidades, os diversos CPAs, CPIs, batalhões. Então, agora, na verdade, a gente acaba tendo, com esse contato inicial agora, com a parte mais técnica, né, com a parte mais, vamos dizer assim, além, e contribuir com a logística, com a gestão, porque o CAPS ele é feito de uma combinação entre gestão e saúde mental. Então, a gente pode colaborar com os integrantes do CAPS nessa parte de gestão também, porque o CAPS não deixa de ser uma unidade da Polícia Militar que requer uma gestão bem realizada, bem feita. Não é só a parte técnica, psicológica, também de gestão. Então, o objetivo nosso é trabalhar, combinar a importância da saúde mental com a importância de uma boa gestão. Também para que aquele policial também que está de repente, desviado do caminho, não use um problema de saúde, entre aspas, um problema de saúde mental, para prejudicar a sua unidade, ser baixado por motivo que não era o caso. Até isso, os nossos NAPs atuam na proteção da gestão, porque, por vezes, o psicólogo que está lá no NAPs, está lá no núcleo, lá descentralizado, ou está no CAPS, que verifica que um policial está querendo se desviar daquela atividade,
pode ajudar o comandante, pode ajudar o gestor. Então, a nossa contribuição, estamos aí com o Major Kitsua, que está há muitos anos ali na unidade, trabalhou muitos anos, agora retornando também alguns meses para a unidade. Nosso objetivo é fazer uma verdadeira integração da equipe, né, Kitsua? Fazer com que a equipe possa cada vez mais, já produz bastante, mas cada vez mais motivada, ampliada, possa dar melhores resultados, como já vem dando ao longo do tempo. Eu queria só fazer uma observação, Sim. que a construção de tudo isso aí, o nosso soldado é destemido, ele tem uma série de características, né, que também estão presentes nos psicólogos, nos assistentes sociais, nos policiais que trabalham na administração lá do CAPS, né? Eles vivem com intensidade, né, momentos de agrura ali, né? Justamente. Sim. Nós temos um outro programa que nós temos lá, é o programa voltado a incidentes críticos. Então, o que seria? O policial militar que eventualmente morre aí por circunstâncias traumáticas, ou mesmo um familiar aí de primeiro grau, se eventualmente falecer em uma circunstância aí trágica, nós designamos uma equipe, né, vai lá um psicólogo, eventualmente vai um assistente social, para dar um suporte para a família nesse momento difícil, né, para favorecer a elaboração do luto. Então, é um programa bonito, né, mas de difícil realização, né, até mesmo para os profissionais, que tem que lidar lá com o filho do policial militar, né, naquela situação muito difícil, né, mas imbuídos desse espírito que é próprio do policial militar, o trabalho é realizado aí com grande excelência. E depois você tem que cuidar do seu próprio pessoal, né? Que fez isso. Justamente. E a ajuda tem que ser também entre a equipe, né? A gente tem incentivado isso e acontece, né? De discutirem entre eles os casos, né? Para poderem também falar e também poder expor os sentimentos que eles vivenciam, né? São também pais, mães e também sofrem com a situação. Então precisam também desse cuidado. É a ideia da rede de apoio, né? É como se fosse uma rede de apoio, porque a ideia também, Silvio, é expandir esse trabalho na criação de uma rede de apoio, ou seja, como o companheiro pode identificar e colaborar e ajudar o outro companheiro, ou seja, massificar essa atuação, né, junto a todos os policiais militares, porque ficar só centralizado no profissional, no psicólogo, às vezes há uma sobrecarga e às vezes também não é totalmente eficiente. Por mais que a gente tenha esse conhecimento, o profissional tenha esse conhecimento. Se você massifica, mesmo para aquele leigo, que saiba o mínimo ali de poder ajudar o companheiro, nessa total rede de apoio que a gente vai discutir, isso ajuda e melhora muito a eficácia e a eficiência do trabalho. Colocar uma situação aqui. O senhor comandou gente e deparou com isso. O comandante detecta um subordinado dele que pode estar passando por um problema que vá até um extremo. E ele vai conversar com esse comandado. E o comandado é refratário a essa conversa. Ele não quer saber. Ele não precisa de nada, ele não quer saber, ele não quer ajuda. Como lidar com isso? Olha, eu sempre falo, né, Silvio, desde os bancos da Academia do Barro Branco, a gente sabe que todo comandante acaba naturalmente se tornando um psicólogo. Naturalmente, né? Porque ele se depara com muitas situações em que ele tem que ser um verdadeiro psicólogo. Nesse caso, o comandante tem que apresentar o policial no NAPS ou no CAPS, né? Nas localidades que o CAPS cobre. Porque o comandante detectou uma situação. Mesmo que ele seja refratário, tem que trabalhar primeiro o convencimento dele ser o quê? Apresentado no NAPS. Nem que o comandante se utilize de um outro policial. Olha, ele foi refratário ao comandante, mas ele escuta, por exemplo, o sargento que é amigo dele, o soldado que é amigo dele, o companheiro da viatura. Então o comandante tem que ter essa habilidade, trabalhar isso para que esse policial faça o atendimento junto ao NAPS, ao CAPS. Porque é a vida do policial. E nós temos, como eu disse, o nosso maior patrimônio é o nosso policial. E se nada disso resolver? Se nada disso resolver, aí, vamos dizer assim, nós temos que insistir. Eu digo insistir.
Eu nunca desisto. Porque, por vezes, o que acontece, Silvio e telespectadores? Às vezes o policial se envolve numa situação de cunho já disciplinar. Aí ele, tá vendo? Ó, Sim. você poderia ter evitado essa questão disciplinar. Que é Você já consequência de um problema que ele estava a tendo. consequência de um problema que poderia ter sido evitado. Então, por vezes, até a esfera disciplinar ajuda. Às vezes, um policial ser punido ali por uma coisa menor, por uma coisa pequena, até colabora com o tratamento e com o acompanhamento dele. Porque aí o comandante manda para o Aí NAPS ou CAPS aí direto. gerou uma demanda disciplinar em que se constata que aquela demanda foi gerada por questões psicológicas. Tá, e aí chega lá no CAPS ou no NAPS e aí então vamos primeiro para um convencimento e um tratamento. Nós chamamos de sensibilização, né? E como dissemos, como nós trabalhamos com prevenção, por exemplo, no programa de acompanhamento e apoio ao policial militar, o PAPM. O policial militar, a primeira fase desse programa é uma avaliação psicológica para verificar a necessidade de prosseguimento no estágio de desenvolvimento psicoemocional. Lá, sim, né, é feita essa sensibilização para que, atuando de forma preventiva, esse policial militar ele procure outros recursos aí de intervenção. Perfeito. E nós temos também várias fases aí do PAPM, do Programa de Acompanhamento e Apoio Psicológico. Depois o Major Kitsua pode até detalhar, né, Kitsua é importante. Não se resume essa primeira fase de uma avaliação psicológica, mas nós temos outras fases que são desencadeadas se houver necessidade. Se o senhor quiser detalhar, como o Coronel Sansano falou, eu tenho mais 2 minutos de programa aqui. O programa de acompanhamento e apoio ao policial militar ele funciona em 5 fases, né? A primeira fase, e é interessante que assim, como é voltado para o estresse pós-trauma, né? O foco inicial dele é aquela pergunta que todo comandante deve fazer, né, coronel? Que se envolveu numa ocorrência de confronto, por exemplo, você está bem? Então, é a avaliação inicial. O segundo momento é o que aconteceu? Que é quando a comissão lá na unidade, lá no comando de área, se reúne em comissão para ver se aqueles procedimentos que o policial seguiu foram os mais corretos. Dessa primeira fase, ele segue para a atividade de psicologia. Se realmente foi observado alguma necessidade de cuidado, ele evolui para o estágio de desenvolvimento psicoemocional, que é a terceira fase. Caso contrário, ele já salta para a quinta fase, que é para a gente acompanhar, ver se esse processo de vivência do estresse foi bem elaborado. Se sim, ele é liberado e retorna às atividades normais. Agora, daquela parte procedimental, se foi observado algum tipo de erro, né, no protocolo, esse policial é levado a um outro curso, né, na Escola de Educação Física, que é para justamente treinar a parte procedimental, né? Em linhas gerais, é assim que o programa funciona. Eu não lembro como que o deputado Meca chamou, não sei se foi audiência pública, seminário... Foi um simpósio, foi né? um simpósio lá na Assembleia, né? Teve um psicólogo do CAPS que falou o seguinte: a pessoa que se suicida, ela não quer se suicidar, ela quer acabar com um problema para o qual ela não vê solução. Justamente. Né? O difícil é mostrar isso, né? E principalmente se estiver associado a uma impulsividade. E quando isso fica mais claro, quando nós temos naqueles casos de tentativa que atendemos e a pessoa diz que se arrependeu, né? Então, por um ato de impulsividade, o sujeito ele acaba atentando contra si, né? Alguns não chegam à consumação, mas isso nos dá a ideia de que muitos que se foram poderiam ter sido evitados, né? Nós chegamos então ao fim de mais uma edição do programa da Defenda PM, agradecendo muitíssimo a presença aqui do Major Kitsua e do Tenente Coronel Sansana, os dois do CAPS, que nos deram aqui muitas informações espetaculares. Acho que precisamos cuidar mesmo do nosso pessoal, trazer para o colo, né, acolher e conversar muito, porque, repetindo, mais uma vez aqui o Coronel Ernesto, o camarada entra bom e é moído ao longo do tempo. Tá ok, muito obrigado, eu que agradeço, Silvio. Tenham todos um ótimo final de segunda-feira, boa semana e até segunda-feira que vem.